durante a audiência pública no Senado, que ouviu os jornalistas responsáveis pela divulgação dos chamados Twitter Files Brasil, a deputada Adriana Ventura lembrou a citação de George Washington, que aponta que se a liberdade de expressão nos for tirada, seremos levados como ovelhas para o abatedouro. Ela disse: "É triste ver o que está acontecendo com a nossa democracia." A deputada disse: "Quando eu vejo um desmando de ministro do STF, a gente está falando do ministro Alexandre de Moraes especificamente. Eu falo, ele não leu o artigo 220? Eu vou ler em voz alta aqui. Artigo 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição." Aqui está, observado o disposto nesta Constituição. Então, assim, eu fico pensando, cadê o guardião da Constituição? Adriana Ventura alertou sobre a erosão da democracia, dizendo: "Não existe democracia sem liberdade. Não existe. Nós estamos fadados a morrer. A nossa democracia está morrendo nessas canetadas autoritárias, está morrendo quando o judiciário quer fazer o papel do legislador, está morrendo quando um passa por cima do outro." A deputada prosseguiu: "A gente tem agora um ecossistema da censura e nós temos um conluio da censura. Várias pessoas conectadas e fazendo esse conluio, e isso é assustador para o nosso país. E não interessa se é direita, se é esquerda, se é lulista, se é bolsonarista, se é um moderado, pouco importa. Estão destruindo a nossa democracia com essa falsa narrativa de defesa de democracia." Muitos jornalistas e veículos conservadores vêm sendo implacavelmente perseguidos, como é o caso da Folha Política. Nossa sede, nossa residência foi invadida e todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. À época, o jornalista Alexandre Garcia assinalou que algo semelhante só havia ocorrido na ditadura Vargas, não havendo qualquer exemplo parecido durante o tão falado regime militar. Mesmo em ditaduras consolidadas, não é comum que se apreendam todos os equipamentos, em claríssima violação a tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica. Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, que ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores para impedi-los de exercer suas atividades. Mais de 20 meses da renda dos veículos e comunicadores afetados seguem confiscados, enquanto o inquérito vai sendo transmitido de relator em relator. Outros jornalistas e comunicadores foram presos sob alegações como a de sair do país sem saber que estavam sendo investigados. Um deles perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente na cadeia enquanto estava preso por crime de opinião. Ao conseguir refúgio em outro país, viu sua família ter suas contas bloqueadas para que não pudessem receber doações de pessoas que se sensibilizam com a situação de seus filhos. Vários pedem há anos que apenas devolvam seus equipamentos eletrônicos, inclusive com as memórias de entes queridos e da própria família. Outros buscaram refúgio em outros países e são considerados foragidos e são alvo de campanhas de difamação pela velha imprensa. As medidas arbitrárias impostas aos jornalistas e comunicadores conservadores, por suas características processuais, violam diversos artigos da Constituição e também de tratados como a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que protegem a liberdade de expressão e vedam tribunais de exceção. Os exemplos são muitos e a perseguição não cessa. Casas invadidas, redes bloqueadas, censura, bloqueio de contas sem confisco de bens, cancelamento de passaporte, proibição de contato, entre outras. Nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores,
Basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Muito obrigada, senador Marcos Pontes. Eu agradeço imensamente ao Michael por estar aqui e ao meu querido Marcel Van Hatten, com toda a sua coragem, por todo o trabalho que tem feito pela liberdade no nosso país. Michael, você foi tão corajoso, primeiro por estar aqui, eu vou estender também esse elogio, né, ao Viaga, que não está aqui, mas você também foi corajoso porque você não está falando na sua língua materna, então eu acho que isso é um ato de coragem. Em homenagem a você, eu ia falar uma frase que eu gosto muito, de que fala de liberdade, mas eu vou falar em inglês, porque também não é minha língua materna, em homenagem a você, tá bom? Então, em homenagem a você, eu vou começar com uma frase de George Washington, que fala: If freedom of speech is taken away, then dumb and silenced, we may be led, like sheep, to the slaughter. Então, assim, numa tradução muito literal, quer dizer que se a liberdade de expressão for retirada de nós, né, então ignorantes, ingênuos e silenciosos poderemos ser levados como ovelhas ao matadouro. E eu gosto muito dessa frase porque se aplica exatamente ao sapo cozido que o nosso colega falou. A gente está numa panela sendo fervida, a gente vai morrer cozido, todos juntos. É triste ver o que está acontecendo com a nossa democracia. A nossa democracia aqui está em jogo, a nossa liberdade está em jogo. E faz 2 séculos que a gente deixou a tirania, o poder absolutista sair do país. Faz 2 séculos que a gente fala que os homens deveriam, pelo menos deveriam ser iguais perante a lei, né? Então o senador falou de umas garantias, do que é democrático, do que é... Está uma confusão de conceito e está todo mundo indo para o matadouro sem se dar conta que vai morrer cozido e que vai ser abatido. Então isso realmente é muito triste. E a única coisa que garante isso é a liberdade de expressão, que está na nossa Constituição, gente, artigo 220, sabe? Eu fico pensando, meu Deus do céu, quando eu vejo um desmando de ministro do STF, a gente está falando do ministro Alexandre, especificamente de Moraes, eu falo, ele não leu o artigo 220, que eu vou ler em voz alta aqui, ó. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofreram qualquer restrição. Gente, né, aqui está observado, disposto nessa Constituição. Então, assim, eu fico pensando, cadê o guardião da Constituição? Isso é o que me incomoda. Todo mundo, os poderes não estão se respeitando. E a instituição Supremo Tribunal Federal, ela é importantíssima para guardar a Constituição, que todos aqui estão falando. E isso realmente me traz um incômodo enorme, principalmente porque é só por meio da liberdade de expressão que a democracia se corrige. Não existe democracia sem liberdade. Não existe. Nós estamos fadados a morrer. A democracia, a nossa democracia está morrendo nessas canetadas autoritárias, está morrendo quando o judiciário quer fazer o papel do legislador, está morrendo quando um passa por cima do outro.
O nosso jornalista aqui, pena que ele não está aqui, porque eu gostei muito da fala dele. Ele falou de ecossistema da desinformação, né? E eu falo, a gente tem agora um ecossistema da censura. E nós temos um conluio da censura. Várias pessoas conectadas e se ajudam. Então, fazendo esse conluio, isso é assustador para o nosso país. E não interessa se é direita, se é esquerda, se é lulista, se é bolsonarista, se é um moderado, pouco importa. Estão destruindo a nossa democracia com essa falsa narrativa de defesa de democracia. E eu acho que todo cidadão brasileiro tem que tomar uma atitude. Todo parlamentar eleito aqui, e tem muitos com medo, muitos parlamentares têm medo de falar. Se um parlamentar tem medo de falar, desculpa. Imagina um cidadão brasileiro. Então, assim, eu queria pedir para o Michael, assim, já indo para a conclusão, o que você fala para a nossa imprensa? Gostaria que você, como jornalista, que você mandasse uma mensagem realmente para a nossa imprensa, porque às vezes eu fico chocada como eles estão sendo cozidos também dentro de uma panela, ou não se dão conta ou são coniventes. Queria que você também falasse para os nossos parlamentares da importância da coragem, da importância de ter coragem. Com respeito, nós temos que respeitar as instituições, mas a gente tem, sim, que se insurgir contra atos de abuso e nós temos também que ser livre para expressar o pensamento, para poder corrigir a democracia, porque senão a nossa democracia vai morrer. Então esse é o meu pedido para você. Não há democracia sem liberdade, e eu agradeço muito pela tua coragem. Então, o recado para os jornalistas, o recado para os parlamentares, eu acho que é muito... E o recado para o Brasil, para o cidadão brasileiro. Não, é incrível porque é incrível porque eu recebi muitas mensagens por direct messages, por X, de brasileiros dizendo obrigado e tudo isso, mas eu sinto medo e não posso falar em público, né? Eu já contei essa história sobre esse podcaster de São Paulo que sentiu medo demais para publicar. Mas eu gostaria de dizer a mesma coisa que eu digo para todos os meus amigos que têm medo de sair um emprego que é opressivo, né? Opressivo, né? Todo mundo sabe, né? Uns amigos que trabalham num lugar, eles não gostam mais, mas têm medo de sair, o que vou fazer depois? Mas você fala com eles um ano depois de sair do emprego, eles falam, estou muito mais feliz agora, né? Que bom, ou melhor, que bom que eu fui despedido, né? Desse trabalho. Então, se você é um lugar onde você não pode falar, tem que sair, mas se é seu próprio país, tem que como é a expressão em Brasil, fazer um jeitinho, né? Dar um jeitinho, né? Vincular com alguém, falar de uma maneira anônima. Pode falar anonimamente no X, né? Expressão objetivamente. Para os jornalistas, bom, eu acho que essa é uma época super especial para ser jornalista. Eu tenho assinantes, né? Assinantes que me pagam para publicar. Eles pagam um pouco de dinheiro cada mês para publicar. Então, você pode ganhar uma vida afora dos meios de comunicações tão grandes. É possível. Muita gente faz. Mas desmonetizada. Mas através de X, não. Agora com X, não. Acho que não. No X não tem, porque eles criam uma conta em dólar, né? E também no Substack... Mas se a pessoa está com a conta suspensa no X, não tem como ter. Tem muitos brasileiros. Eu tô aqui só de intérprete, gente. Eu só tô esclarecendo. A interpretação aí. Não, mas eu tô esclarecendo que mesmo no X, quando o jornalista brasileiro está com a conta suspensa no X, ele não consegue ter assinante no Brasil. Nós temos o Rodrigo Constantino, para dar só um exemplo, podia falar do Paulo Figueiredo, de tantos que estão morando nos Estados Unidos, caçaram inclusive o passaporte deles
E as contas na rede social no X estão bloqueadas. São essas contas justamente que o Elon Musk está dizendo que desbloqueará, porque está entre todas essas contas ilegalmente bloqueadas. Então eles não têm como ter acesso a assinantes no Brasil, a menos que os brasileiros utilizem VPN. Mas a gente sabe que isso não é algo que todo mundo utiliza, né? Só para esclarecer esse ponto. A verdade é outra coisa triste, né? Porque as instituições normalmente que defendem a liberdade de expressão, os meios de comunicação, os ONGs agora estão em favor da censura. Eles fazem parte do complexo industrial de censura. Então é uma coisa estranha, mas eu acho que vocês precisam de um novo ONG no Brasil para lutar para a liberdade de expressão. Eu já tenho dito isso ao deputado Van Hatten e eu acho importante. Eu gostaria de ajudar. Nós temos, só precisa conectar. Ok, legal. Eu vou reunir muitos dos jornalistas e ativistas em junho em Londres para aumentar o movimento global.